Finalmente o Vasco começa a se movimentar e anunciou o Pedro Raul. Vamos lá, Pedro Raul é um craque, é um jogador desses do investimento que o Vasco disse através da 777 em campanha eleitoral que faria, né, um time do caralho e tal. Não, não é, não é. Nós estamos falando de um jogador que estava no Goiás, jogador brasileiro, muito bom jogador, eu gosto muito, eu queria muito no meu time, acho uma ótima contratação, mas nós não estamos falando de um jogador galáctico, caríssimo, etc, etc. Falta o que para o time do Vasco? Umas 15 contratações? 14? Enfim, o ano está terminando, o Vasco continua negociando, continua olhando para o mercado, mas o poder de fogo dito pela 777 e pelo Vasco já para um futuro próximo, ou seja, para o imediato, não está sendo mostrado. Continua sendo um Vasco numa condição um pouco melhor, né? Mas continua sendo um Vasco muito distante ainda para o torcedor do que o que a 777 prometeu quando disse em janeiro do ano passado que em janeiro de 2023 o Vasco teria um mesmo nível de investimento do Flamengo. Claro que isso não vai acontecer, o que já se caracteriza numa mentira eleitoral boba, idiota e com consequências, mas está muito distante, né? O Vasco está negociando com 7, 8 jogadores de alto nível e tal, não sei o que, você fala, opa, pode estar acontecendo. Não está acontecendo. O Vasco contratou um treinador, ok? O Vasco contratou um centroavante muito bom, mas um jogador do Goiás, nada caro, nada absurdo, e não há movimentações grandiosas no entorno do Vasco, pelo menos até agora, midiaticamente, nós não estamos ouvindo falar, né, de nada que seja, o Vasco anuncia o De Luca, o Vasco anuncia... Não estamos vendo os nomes que o vascaíno esperou para abrir mão do seu controle do clube. A gente sabe que o grande ganho da SAF não são necessariamente os reforços, mas sim a gestão empresarial. A gente sabe que tudo isso deve melhorar, deve acontecer, o Vasco deve ter condições de treinamento, pagar salário em dia, etc. Mas, repito, porque estou sendo chato em repetir isso, mas quero deixar isso muito claro, porque fiz um vídeo no dia que o Vasco, a 777, falou isso. E vou repetir aqui. Não brinca com torcedor de futebol. Torcedor de futebol, ele é apaixonado. Torcedor de futebol, ele espera mais do que você promete. Então prometa o mínimo possível. Quando a 777, para entrar no Vasco, falou o que falou, que o Vasco teria, o próximo Flamengo e Vasco seria em condições iguais de investimento, ela prometeu pro Vasco, pro vascaíno, algo que ela não ia cumprir. E tá na cara que ela não vai cumprir. Mas ela não vai cumprir nem metade. Vai gerar um ambiente ruim, vai gerar uma relação ruim, e a 777 precisa contratar 3, 4 jogadores internacionais de grande nome para o vascaíno aceitar que, não, peraí, os caras estão fazendo. Caso contrário, você vai gerar uma relação horrível de revolta política, porque você não tirou a política do Vasco, você assumiu o controle do futebol, não significa que você tenha tirado as questões políticas. Quem está ali para fazer balbúrdia, para fazer... está ali ainda, vai continuar fazendo. Torcedor organizado que recebe dinheiro para se opor, tá todo mundo ali, irmão. E aqui no Brasil a banda toca diferente. A gente é ameaçado, né? Você, eu comprei um clube, se não aparecer, não for as coisas do jeito que eu quero, o torcedor organizado ameaça você, ameaça a sua família. A banda toca diferente aqui. Então, infelizmente, o Brasil é um país que não dá para você fazer gracinha com multidões apaixonadas. Eu não acho que a 777 está fazendo gracinha. Mas eu acho que o torcedor do Vasco, e já vejo nas conversas, que é o seguinte, porra, cadê o que me falaram que ia dar? Cruzeiro, o discurso não era esse. O Cruzeiro era vou me fuder e vou me reorganizar. Pro Vasco o discurso era vou te dar um timaço. Esse timaço não tá nem na lista. Então, ou vocês reagem com bons nomes, trazendo mais ou menos aquilo que vocês prometeram, ou vocês vão criar um clima horrível para vocês, gestores da 777 no Vasco. Já tá chegando a hora de começar o Campeonato Carioca, faltam 20 dias para começar, e o Vasco não tem grandes reforços, não tem um treinador de top de linha, não tem nada disso. Então, de novo, vou deixar registrado aqui no vídeo. Não crie, vocês compraram uma carteira de clientes. Esses clientes são 15 milhões de vascaínos. Não crie com esses 15 milhões de vascaínos uma sensação de traição. Pensa bem no que vocês vão fazer. Eu acho melhor você botar o dinheiro para que seja para contratar 3, 4 nomes de peso e gastar, do que você passar por mentiroso na sua primeira ação. Passar por político, por mais do mesmo, por bravateiro, que é o que o vascaíno quer fugir. Então, parabéns pela vinda do Pedro Raul, ótimo jogador, gosto muito, queria muito que viesse, mas seguimos aguardando os nomes que a 777 prometeu para o Vasco e não está cumprindo.